Negócios, mudança de vida, ir para um outro nível. Quer ir para um outro nível, quer entender sobre negócios. Lembra? Empreendedorismo, intraempreendedorismo. É sobre isso que a gente conversa aqui. Mas todo empreendimento, todo CNPJ, por trás dele existe um CPF. Sempre é sobre pessoas. Todo negócio tem ali, do lado dele, um CPF. Então a gente está aqui para entender, sim, sobre empreendedorismo. A gente está aqui, sim, para entender sobre intraempreendedorismo, ou seja, empreender dentro de um outro negócio. Mas, sobretudo, a gente está aqui para conhecer histórias, biografias, entender como pensa um empreendedor. E nada melhor do que um empreendedor de sucesso para nos ensinar isso. E hoje está aqui um rapaz que ganhou nosso coração. Batemos um papo aqui alguns minutos nos bastidores a respeito da coragem, da resiliência, sobre o entender que o empreendedorismo é ter técnica, mas a técnica sem a coragem, sem a resiliência não adianta nada. Então te convido para um bate-papo aqui com o nosso amigo Ricardo. Tudo bom? Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Ei, aqui de antemão registrado o nosso agradecimento por ter aceitado o convite, nosso agradecimento por ter tirado um tempo aqui na agenda. A gente estava aqui nos bastidores e teu celular tocava e pai, atende. Eu, meu Deus, disse assim, cara, é isso aí. Ah, existe um mito de que dá para separar a vida profissional da vida pessoal. Respeito aqueles que pensam de uma maneira diferente, mas eu entendo que é tudo a mesma coisa, cara. O profissional que tu é o cara da família que tu é. O cara da família que tu é o profissional que tu é também. É difícil separar. Talvez consiga os empreendedores que estão num outro nível, mas eu não consigo ver isso. Olha o Elon Musk, cara, tá trabalhando dia e noite e dia, Luciano da Van, cara. Então, o trabalho faz parte da gente. O trabalho dignifica o homem. E dizendo isso, vem a grande pergunta: quem é o Ricardo? Quem é esse homem aí que, nos bastidores, segundo antes do podcast, pegou o celular? Moraes, só um segundinho aí, deixa eu só. Quem é esse Ricardo? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer enorme para mim estar participando de uma coisa tão bacana. Eu venho acompanhando alguns podcasts anteriores aí, pessoas bem bacanas, distintas, cada um dentro da sua área, e eu achei bem interessante. Vamos lá, quem eu sou? Acho que é uma pergunta, como a gente falou, é bem difícil, né, cara? Verdade. Eu acho que é mais fácil alguém que conhece você te dar uma dica, tu és isso, tu és aquilo, que a gente próprio. Mas vamos lá. Quem eu acho que eu sou? Eu sou um cara típico brasileiro, batalhador, corre atrás, é, erro muito. Eu acho que muita gente esquece disso, que errar é normal. E sou nascido e criado aqui, São João Batista. Sou filho do Pedro Carola e da Elisete, neto do Zé Martelo. Os mais de São João Batista vão saber quem eu tô falando. E aqui tem muita essa cultura, né? Pô, tu és família de quem? Ah, Então verdade. essa é a minha família. Eu sempre falo, é filho do Pedro Carola e neto do Zé Martelo. É... Cara, o que mais, cara? Eu sou pra frente, eu sou de correr atrás. É... Às vezes um pouco nervoso, às vezes um pouco agitado, às vezes quieto no meu canto. Eu acho que eu sou um mix de muita coisa. Perfeito, maravilha. O Ricardo, olha só. São João Batista, ela é uma cidade bem industrializada. Cheguei aqui no ano de 2007 para 2008, porque tinha uma experiência de aproximadamente mais de meia década com o calçado no Rio Grande do Sul e aqui, capital do calçado de Santa Catarina, muita fábrica, vem para cá. E aqui, na época, já 11h30, 5h30, é aquele alvoroço de bicicleta, carro, moto, todo mundo saindo, né? Porque deu ali o final do expediente ou o início do expediente. Nessa nesse universo em que crescente sempre foi o
espírito de trabalhar de carteira assinada, em que momento despertou o sentimento de realmente empreender na tua vida? A gente conversava nos bastidores ali que, cara, tu começou a empreender com 20 anos. O que despertou em ti essa vontade de empreender de uma maneira tão tenra quando numa cidade onde tudo levava para trabalhar das 7 às 11h30, das 13h30 às 18 cada um, 20 anos, vou abrir uma loja de carro. Tá maravilha. Moraes, eu fui trabalhar de CLT. Aham, Meu primeiro emprego em São João Batista foi de carteira assinada. aham. Foi na Cartonagem Batistense. Pô, bacana. Trabalhei ali alguns meses, o seu Tarcísio lá. É, já vinha meu pai tinha uma fábrica de gaiola de passarinho. Caraca, ainda Bem, existe? hoje já tá mais, Mas ele ainda faz. mas faz. O meu avô já fazia, Caraca, meu pai fez gaiola 20 e tantos anos. A que da hora. gente, a gente foi criado, eu e meus irmãos, com a produção de gaiola. Que massa. Existia um mercado muito, muito legal nesse ramo. Então a gente foi criado nisso daí. Vendo o pai com as dificuldades ali de empreendedor também, trabalhando mais do que podia, correndo atrás, algumas coisas não dando certo, voltando para trás, subindo de novo. Então já vinha um pouco dessa pegada. E aí chega um momento que eu acho que todo filho de quem tem alguma coisa pensa: cara, não quero isso aí pra minha vida. Não quero seguir o espaço do meu pai, o negócio não é o que eu quero e tal. E eu fui tentar fora. Fui pra Catuná de Batistense, fiquei alguns meses lá. é, mas não é o que eu queria. Depois eu tentei no ramo trabalhar na JR Injetados, lá com o Júlio e com o Rola. Foi onde eu fiquei um período um pouco maior. E a chave virou quando eu olhei todo o processo e eu entendi que eu não tinha para onde crescer. Eu entendi que mesmo que eu alcançasse lá, sei lá, uma gerência, o meu limite ia ser ali. E eu nunca gostei de limite. Nunca. Eu entendi que eu ia batalhar lá talvez 10 anos para chegar no máximo da empresa, e o máximo ainda para mim talvez seria o mínimo. Quando tu diz o máximo, é o máximo de ganhar de dinheiro ou o máximo de um cargo? Eu acho que cargo. Eu não sei hipócrita dizer pá, o cara não pensa no dinheiro, pensa. Mas nunca foi pelo dinheiro. Tá boa. Nunca foi. Sempre foi por procurar ser o melhor. E não é procurar ser o melhor para mostrar para os outros. É procurar ser o meu melhor. Parece até uma frase clichê, mas eu sempre quis ser o melhor em tudo que eu fiz. N- O melhor que eu podia dar. Então eu Entendi. sempre tive muito isso. E aí eu entendi que dentro de uma fábrica, seja de calçado ou seja de qualquer outra coisa, eu acreditava que eu não chegaria em nada diferente. Foi onde eu descobri a venda. Tá, maravilha. Ah, Cara, quando eu descobri a venda, virou a chave. Larguei. como tu descobriu? Eu fui. Na época tinha o Zeca Automóveis. Onde era? Era na frente do Rodney, ali da seguradora. Sei, cara, sempre Onde teve é o a Casa Zeca. Amarela ali. Eu fui ali. Eu fui ali quando eu É. cheguei em 2006 para 2007. Tinha ali essa revenda É. ainda. Eu fui ali, cara. Caraca, Eu meu. fui ali. Porra, na época, coisa de meio de moleque. Fui ali ver um carro e tal. E aí o Zeca tava meio atrapalhado com gente. Eu disse: irmão, vou lavar uns carros aí pra ti. E aí comecei a lavar uns carrinhos. E aí olhava o Zeca lá meio negociando. Eu digo: cara. Aí via algumas coisas que ele atendia bacana, algumas coisas ele deixava desde já no atendimento. Aham. Cara, eu gostei disso aí, irmão. Eu gostei disso aí. Vou. Pulga. Pulga. Chamei o Pá. Zeca e disse: cara, eu quero trabalhar aí. Vou largar tudo, vou vir trabalhar. E ele tava numa fase assim, não tão legal. Eu disse: cara, não posso. Eu digo: vai, mas eu vou vir. Eu vou vir, depois a gente vê o que tu me paga. E eu comecei lavando carro, irmão. Comecei lavando carro, 1 mês, 2 meses, fui entendendo dentro da minha limitação, da minha idade na época. Aham. E, e
talvez a negociação eu não sabia fazer ainda, mas eu sabia aguentar o cliente, mano. Eu sabia, tipo, eu lá com 15 para 16 anos, tava lá, bom dia, mostrava o carro, apresentava o carro e jogava só a negociação pro Zeca. E olha só, uma coisa que me fez aqui refletir, e eu gostaria que a gente entrasse aqui, saindo um pouquinho aqui do script, mas isso é muito importante, tá, Ricardo? Eu ouvi isso de ti. O que pode fazer com que tu, Ricardo, o que pode fazer com que eu, Moraes, na tua opinião, o que pode fazer com que nós, no dia a dia, levemos até os nossos filhos, ter um filho de 2 anos, o que a gente tem que fazer para que os nossos filhos, eles olhem para aquilo que a gente está fazendo, ou aquelas pessoas mais jovens olhem aquilo que estejam nós fazendo e de alguma maneira elas digam, eu quero fazer isso. Porque eu tenho a mesma sensação de que tu teve, Ricardo, de que em algum momento lá, quando jovem, eu olhei para aquelas pessoas, pais, tios, irmãos, vós, que faziam alguma coisa e eu dizia, cara, eu não quero fazer isso. O que a gente pode fazer para levar para essa galera que estão ali olhando para a gente uma ideia de que, cara, eu quero fazer o que o Ricardo faz, eu quero fazer o que o Moraes faz, eu quero isso para mim. No começo, cara, eu achava que era da pessoa. Eu achava assim, ó. Ah, eu nasci assim e tem pessoas que não nascem pra isso. Até eu ter a experiência da minha esposa. Minha esposa, quando eu conheci a minha atual esposa, quando eu conheci ela, ela trabalhava dentro de uma fábrica, em Brusque, na Varusque. E quando a gente se casou, ela veio pra São João, ela também foi trabalhar dentro de uma fábrica. E ela sempre, aquela coisa, né? Fábrica, me incomodei com isso, me incomodei com fulano, produção isso. E eu sempre falava pra ela, cara, vai pra venda. E ela dizia, não, eu não gosto. Literalmente eu não gosto. E eu, cara, mas vai, é legal, não passa no trabalho e tal. E ela ficou lá 1 ano e pouco, até que se estressou. Eu disse, cara, sai, pra estar estressando, sai. E aí ela foi trabalhar a primeira vez de venda. Cara, hoje tem certeza se perguntar pra ela, ela não troca mais a venda por nada. Mas explica para nós aí, o que é venda? Ricardo, aquelas perguntinhas que, cara, pra que perguntar essa porra aí, velho? Venda é venda. É que nem, eu sou eu. o que é venda que difere de, por exemplo, quem tá lá só repetindo a mesma coisa dentro do uma fábrica de calçado? Qual a diferença? O que muda entre quem produz lá e quem vende alguma coisa? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que é adrenalina. Adrenalina. A venda é muito isso. A adrenalina do entrar porque imagina só, eu chego aqui hoje no teu podcast e você não me conhece. Imagina, é basicamente o que a gente tá fazendo. Eu tenho que fazer você me conhecer em poucos minutos, e às vezes a venda é 5 minutos, 10 minutos que tu tem. Pra ti, não que tu vai contar a tua história para um cliente, mas tu vai fazer o cliente entender que tu tá tentando agregar na vida dele. E tu só compra de quem tu tem confiança. É fato. Tu vai aonde? Um bom atendimento, tudo, mas tu tens que ter confiança. Então a venda eu acho que é muito tu te vender primeiro. Boa. Sempre. O produto depois é consequência. E também tu saber o que tu tá vendendo pro teu cliente. Quando tu pega esse pilar que, tipo assim, eu não tenho que só vender, eu tenho que fazer cliente para vender sempre. Tu muda a tua vida. Cara, eu vou te contar uma experiência que eu tive essa semana. Um cara tava tentando me vender um produto fazia um mês. Todo dia me ligava, me ligava, me ligava, me ligava, me ligava. Cara, sempre um bom atendimento. Cara, eu tava gostando. Até que chegou um momento, cara, parabéns. Manda aí, vou comprar. Fiz o Pix.
que ele ia entregar o serviço no final da tarde. Isso na segunda-feira. Não entregou no final da tarde, mandei mensagem ontem, não respondeu, mandei mensagem ontem de noite, não respondeu, e hoje eu abri o celular e ele não respondeu também. Então a venda, ela é sobre isso, cara. É sobre a entrega depois da compra. Eu acho que a venda é pra Cara, vida toda, irmão. irmão, eu fiquei pensando, eu nem. Daí hoje de manhã eu levantei, respondi uns 30 clientes hoje de manhã. E daí depois fui lá e olhei a mensagem que eu tinha mandado ontem de noite e o cara não tinha respondido. Eu pensei, cara, pra que, meu irmão? Cara, pra que fazer isso, velho? Tipo, esse é um vendedor que eu não quero ser. Porque pessoas que vendem, elas falam de experiência, mas elas não falam de nome de pessoas. Então, em hipótese alguma, eu falaria o nome dessa pessoa. Mas a gente conta a experiência que teve. Esse tipo de vendedor não vinga. Não Eu vinga, costumo dizer cara. que esse é o Não tem vendedor, como, meu irmão. esse é o vendedor que vende por dinheiro. Oh, muito bom. Esse- Muito bom. Muito bom, E o Ricardo. vendedor que vende por dinheiro, eu acho que ele chega num ponto da vida dele que ele se frustra e sai da venda. Sai. Quem sai da venda nunca foi vendedor de verdade. Irmão, eu vou ser vendedor pro resto da minha vida. Nossa, cara, eu também não me vejo. Porque tem gente que pensa, ah, vendedor é o cara que tá lá dentro de uma loja. Não. O Moraes é um vendedor. Você vende teu produto. Ah, ele é advogado, mas primeiro você é vendedor. Você vende a Justamente. sua imagem, você vende a sua empresa. Qual foi a primeira coisa que quando eu entrei aqui você fez? Você apresentou a sua empresa. Irmão, é fato. Daqui, tomara que eu não precise dos teus serviços. Mas se um dia eu Preventivo, precisar, pô! Preventivo, pô! mas se um dia eu Eita! precisar, irmão, é o primeiro que eu vou procurar. Porque a Sim. imagem, uma coisa organizada, uma coisa. Isso é vender, irmão. Vender não é só tu dizer assim, ó, ô Moraes, essa caneca aqui é branca, preta e vai poder tomar café com ela. Não é isso. Não é isso vender. Vender é tu pegar um produto e fazer o cliente entender que o benefício para ele é muito bom. E que se der, e se o, tipo assim, ó, pô, te vender essa caneca aqui e ela quebrar, irmão, e tiver uma garantia, tu vai vir aqui, pô, Ricardo, quebrou. Irmão, vamos ver o porquê que quebrou, o que que aconteceu. Ah, quebrou por isso, por aquilo. Ei, vou te vender outra caneca. Ou vou pegar essa de volta. Isso é venda. Venda é o cara, é o que hoje acontece comigo. É um cara que eu vendi carro há 15 anos atrás e nunca mais vi o cara me encontrar num lugar e lembrar. Porra, comprei aquele carro contigo. E eu também, como vendedor, eu lembrar do cara. Eu lembrar do que eu vendi pro cara, da situação. Porra, lembra que a gente fez assim, assim, assim? Porra, é 15 anos, irmão. Isso é venda. O cara que vende lá qualquer coisa no balcão, tu vai voltar na outra semana e o cara não vai mais saber de ti, não vai mais lembrar de ti. Verdade. Então, a partir do momento que te marca e marca o cliente, isso é uma venda. Isso eu considero uma venda. E nessa linha aqui, ó. Ei, tem diferença de resultado financeiro quem trabalha na produção e quem trabalha na venda efetivamente? Cara, eu acho que. Acho não, tenho certeza que tem, mas eu acho que o motivo real pra isso daí, eu acho que é o empenho. Como assim? Explica melhor. Se tu for pra dentro de uma produção e tu for muito bom, tu não vai ficar na produção, irmão. Por quê? Porque todo dono. Eu sou dono de um negócio, você é dono do negócio. Se tiver alguém dentro do teu negócio que se destacar, tu não vai deixar ele lá. Não vai, irmão. Bom, Não vai. Então o segredo é se destacar. O segredo é sim, ser muito bom dentro das tuas condições. E também, assim, né, irmão? Não é 15 dias, né? sim. Tem gente que não respeita o time. Uhum. Sou bom hoje, sou bom amanhã. E vai indo, e vai indo. Tu vai melhorando. Tu vai melhorando muito, tu vai alcançando níveis. E um dia tu vai ser olhado, irmão. É curto e certo. Quem faz mais do que é pago, um dia vai ser pago por mais do que faz. Caraca, deixa eu até escrever. E isso é um fato. Como é que é? Podia repetir? Quem faz mais do que é pago, um dia vai ser pago por mais do que faz.
Esse aí eu acho que é o grande segredo. Por que que a venda, o pessoal geralmente se destaca, corre mais atrás e é mais difícil, irmão? Tem hora, você acha que tem dias que eu não quero largar tudo e trabalhar de funcionário? Pô, eu quero, cara. Tem hora que eu acho que qual é o empreendedor que nunca quis? Porque a venda, eu escutei muito no começo. Pô, tu ganha dinheiro sentadinho. Ah, é um vidão, né? Eu olhava a pessoa e digo, meu Deus, cara. Eu digo, não, realmente é um vidão. É um vidão. Não tem sábado, não tem domingo, não tem horário. Quantos domingos eu levantei da mesa para ir atender um cliente? Tem uma frase que eu acho muito legal, mas isso só quem tem esse espírito realmente de venda consegue ver com bons olhos. Que é uma frase clássica do direito que os professores fazem logo que a gente começa no curso, que é: me diz aí, tu trabalha para viver ou vive para trabalhar? Na época eu fiquei pensando um monte, né? Hoje eu vejo com muita clareza que eu vivo para trabalhar. Por quê que eu vivo para trabalhar? Porque se eu trabalhar para viver, eu vejo o trabalho como um peso. Cara, eu tenho que trabalhar para poder viver, cara, que martírio. Agora, se eu vivo para trabalhar, se o trabalho ele faz parte da minha essência e de mim, o trabalho é como respirar. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Sim, pô. Então, o trabalho é quem tu é. Se tu trabalha e tu é um cara desorganizado, se tu trabalha, tu é um cara acelerado, se tu trabalha, tu é um cara triste no trabalho, essa é a tua vida, irmão. Essa é a tua vida. A gente tem que entender que se a gente não transformar o nosso trabalho que a gente faz em algo prazeroso, e não só pelo dinheiro, a gente vai viver naquilo ali o resto da nossa vida. E talvez a gente não viva o extraordinário. Tá, mas e o time, irmão? Olha só, Ricardo. Romântico o nosso discurso aqui. Agora, como encontrar o equilíbrio entre, cara, fazer o que se gosta, fazer realmente o que move o teu coração e ter lucro? Porque no frigir dos ovos, no final do dia, a tua esposa quer um restaurante. No final da sexta-feira, tua esposa, o teu filho, cara, quer dar um rolezinho, quer gastar o dinheiro. Como encontrar o equilíbrio entre realmente trabalhar, ter lucro, para que a gente, de alguma maneira, ah, faça o que as pessoas digam, aproveite a vida, né? Dizendo aí de uma maneira um pouco prematura. Moraes, eu poderia romantizar um monte aqui e dizer pra ti, não, existe o equilíbrio aqui e tal, mas, irmão, não tem. Não existe equilíbrio pra quem quer vencer, irmão. Não? Não. Agora, mais do que nunca eu entendo isso. Conta pra nós. Eu também achava que, porra, tem que achar um equilíbrio, final de semana lá e descansar, desligar. Irmão, tu tá começando a tua vida. Desligar o Vai caralho. desligar como, irmão? Porra. Pra que serve um telefone desse desligado? Para nada. É igual você. É igual eu. Se a gente tiver desligado, irmão, Desligar quando morrer. é o que eu falo. Eu escuto muito isso, com bastante frequência até mais do que eu gostaria. Mas eu escuto muito isso assim, ó, pô, tem que dar uma parada, tem que descansar. Eu sempre falo a mesma coisa. O dia que eu morrer, eu descanso. Esses tempos uma pessoa chegou pra mim, mas bem séria, né? Moraes, cara, eu te sigo aí nas redes sociais e etc. Mano, por que tu não faz umas viagens? Por que tu não descansa um pouco? Cara, tá com a tua esposa, tá sempre trabalhando. E eu ouvi e disse, não, olhando com os teus olhos, realmente tu tem sentido. Eu vou refletir a respeito do teu ponto de vista. Olhando com os teus olhos e pela tua perspectiva. Pela minha, não. Mas, claro, eu não ia falar ali por uma questão de respeito. Cara, é a mesma coisa aqui pra mim também, tá? E eu acredito muito que a gente aproxima da gente pessoas que nem a gente, Ricardo. Acredito muito nisso. Ei, e olha só. Voltando aqui, ó. Eu fiquei curioso com relação a um ponto. Eu gosto muito de fazer essa pergunta aqui. Ô, Ricardo,
Se tu fosse dividir a tua vida em 3 grandes momentos, quais seriam esses 3 grandes momentos? Porque a galera, às vezes, te vê enquanto empreendedor e pensa, cara, vida é uma maravilha. Mas se tu pegasse 3 pontos aqui, e um deles como sendo ponto de inflexão, que nem diz o Flávio Augusto. Qual? 3 momentos, mas um momento específico que diz assim, cara, esse momento aqui foi puf, a virada de chave. Eu acho que o primeiro momento sempre é a saída do CLT, né? Uhum. Eu acho que essa é a primeira virada de chave que tu sai da mesmice e vai pra algo é, de primeira sem rumo. Porque quando tu larga tudo e vai, tu não sabe o que tu vai dar. Tu Boa. pode ter que abaixar a cabeça e voltar quietinho e deu, irmão. Deu. A probabilidade é essa. Aham. Se tu não conseguir ser um cara muito bom, uma pessoa muito boa e persistente principalmente, tu vai ter que baixar a cabeça e voltar. Como eu cheguei a fazer isso uma vez. A segunda, que não vamos esquecer, eu ainda era um guri novo. E eu ainda, o cara tem aquela coisa de sair, de festejar, e então tu tem aquele, tipo, eu quero ser alguém, mas também eu quero fazer festa. Então, no começo tu meio que quer conciliar as duas coisas. Não dá. Cara, Não dá, irmão. Tu não consegue se meu Deus, caprichar parece que eu numa tô me venda. vendo em ti, É, irmão. irmão, e é isso daí. Não tem como tu sair lá uma sexta-feira de noite e ir pra balada, chegar 4, 5 horas da manhã e chegar no sábado de manhã tu tá bom pra vender. Aí é onde entra o que o teu coração manda, quem tu é. Tu bota na balança e vê, porra, se eu for, eu não vou estar bom amanhã. Eu não vou conseguir vender. E aí tu começa a fazer A vida é troca. Tu começa, Renúncia, né? tu começa a fazer as trocas. Porra, mas se eu for lá, não vai dar boa aqui. Ele começa a trocar. E... Mas peguei o ritmozinho, comecei a dar minhas voltinhas e tal. Então essa foi a minha primeira virada de chave. A segunda foi um luto. Como assim? Eu perdi uma pessoa que eu gostava muito, que era um tio meu. A gente foi criado praticamente que nem irmão, muita amizade, a gente fazia festa junto, a gente conversava, a gente trocava ideia. Talvez seria a pessoa que eu mais me abri ao longo da minha vida, e eu perdi essa pessoa quando eu tinha 18 anos. Nossos sentimentos é reiterado que peço tempo. Então, o luto, pra quem só quem passa entende. E ou ele te joga pra baixo, ou ele te tira alguma coisa, ou ele te dá força pra te tocar. Então, acho que a segunda virada de chave da minha vida foi de pós-luto. Quando eu entendi, passou o período ali de bastante sofrimento, de não conseguir raciocinar muito bem e tal. E aí chega no ponto de, não, agora eu tenho que ir. Agora eu vou. Ou eu vou ou eu caio. E aí tu começa. E aí eu peguei o ritmo de novo. Vai e meio sozinho, eu saí de casa muito cedo. Quantos anos? Eu saí com 16 para 17 anos. Cara, a gente era meio louco, né? Eu saí também com É, 16 anos, fui morar sozinho. O que tinha na cabeça, né, velho? cara, Pelo amor de Deus. não sei. Eu acho que, Tipo, sei lá, só foi. dentro de casa, talvez o cara era um pouco mais podado, é, sei lá, acho que a loucura de ser independente. Aham. Eu vou. Porra, passei trabalho para um caramba. Ah, rapaz, eu vou te dizer, se disser que passa fome, eu vou estar exagerando, mas ela foi É, quase, cara. e, e essa, então, acho que foi minha segunda virada de chave. E a terceira, cara, eu acho que a que realmente mudou a minha vida, que eu acho que toda pessoa deveria passar pra crescer, porque cresce, foi quebrar, irmão. Bah, velho. Isso é foda. Nossa, eu vou até me arrepiar, velho. É. Eu quebrei 3 vezes. Me marejo os olhos de pensar. Porque acho que é a pior humilhação que tem, velho. Porque todo mundo vê tu abrindo o negócio, inaugurando o negócio, fazendo festa, champanhe estourando, e daqui a pouco ir lá e botar tudo Cara, na malinha e sair com o rabo entre as pernas. Hoje eu já não vejo com os olhos de anos atrás. Eu quebrei com 24, 23, 24 anos ali.
ou 24 para 25, não me recordo. Assim, eu não quebrei de ficar devendo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus até hoje. Quando eu entendi que eu quebrei, eu tinha minha lojinha de carro, olhei pro meu pátio, eu tinha lá o estoque de 10, 12 carrinhos, que se eu vendesse tudo, eu pagava o que eu devia. Aí, uma crisezinha política, tal, o banco não liberou crédito, foi indo, foi roendo. Quando eu olhei, eu digo, opa, peraí. Se eu for além, eu arrisco a quebrar e ficar devendo. Então, acho que deu. E aí, até tomar a decisão, irmão, bater as portas e, pô, não vou abrir mais, vender o estoque, Cara, isso é pagar forte. tudo. Só que eu aprendi, e aconteceu comigo, que tu podes perder tudo na tua vida. Tudo. Mas o crédito tu não pode perder. Eu posso quebrar 10 vezes hoje. Tô lutando pra não acontecer mais. Mas eu posso quebrar 10 vezes. Mas enquanto eu tiver crédito, eu me levanto. E Ponto. como construir um crédito inabalável? Cara, aí é que dói. Irmão, na verdade, tu não constrói. Tu paga pelo teu crédito. Cara, que insight, mano. Agora eu entendi muito isso aí, que tu É, paga. isso, se me permite aqui, eu gosto muito dessa reflexão, tá? Eu digo que o teu crédito tu constrói não tendo aquilo que tu queria. Então, o meu crédito eu tenho não comprando o carro que eu posso. O crédito que eu tenho é não gastando no final de semana o que eu poderia. O crédito que eu tenho é não tendo a ousadia de comprar para minha família o que eu poderia. Porque se eu comprar, eu posso não Um conseguir exemplo no pagar. meu ramo que antes eu trabalhava, que era o ramo do automóvel, da venda. Quantas vezes eu deixei de fazer algo, comprar algo pra mim, pra minha esposa, pra pagar uma garantia? Cara, massa, hein? E talvez não, até garantias que não precisava, porque estava resguardado pela lei em algumas coisas. Só que aí que mora a diferença. Eu escutei muito, pô, tu vai dar isso aí? Irmão, esse cara vai comprar comigo pelo resto da vida. Eu tenho pessoas hoje, eu tô 6 anos fora do ramo do automóvel, de venda. Eu tenho pessoas ainda hoje que eu vendi carro há 10, 12 anos atrás que ainda me ligam. Ô, Ricardo, quer trocar de carro e tal, e eu queria que tu olhasse o carro pelo menos pra mim. Isso é construir nome, isso é construir crédito, credibilidade. Porque crédito não é só tu ir lá no banco e querer pegar dinheiro e tu conseguir. Crédito é tu fazer todo mundo lembrar de ti. Pô, esse cara foi. Imagina, eu sou muito bom pra ti, honra a minha palavra contigo, e de repente, outra situação, um amigo teu, tá, pô, vai lá no Ricardo que o cara é ponta firme. Isso é crédito. E quando eu quebrei, eu. É triste, né, irmão? Pô, eu já tava com a minha esposa atual, e que outra coisa muito importante, tá? É escolher bem quem tá do teu lado. Ela foi pra mim, foi uma pessoa que me ajudou muito. Só por entender a situação. Então eu me lembro que quando eu vendi tudo, paguei as contas lá, eu tive que vender até meu carro de andar. Cara, que forte, meu irmão. Chegou a E dar um eu, zumbido no meu ouvido. é, e eu me lembro, eu já morava na casa que eu moro hoje, eu me lembro que eu tinha na conta o dinheiro pra fazer uma compra. Mas eu tinha que ir a pé no mercado. Bah. Pra quem, pô, tinha uma loja, eu tinha carro na garagem, eu não era um cara rico, mas eu tinha uma vida legal. E de repente eu tinha que ir a pé pro mercado. Eu sentei na calçada da minha casa e. Tenho vergonha de dizer, cara, chorei. Com raiva de mim, na minha cabeça eu tinha errado. E eu disse, cara, e a minha mulher disse, não, calma, vai passar. E, pô, tu é batalhador, a gente vai dar jeito e tal. Mas eu não me conformava de. Eu acho que ela ficou umas 2 horas tentando me convencer a ir a pé pro Aham, mercado. sim. E depois eu baixei a cabeça e fui. Não Mas, tem escolha. O porra, cara não irmão, tem escolha. é. Meu Deus. Mas, pá, e ela, tipo, a gente foi. Uhum. E ela meio puxando, brincando tal, e tentando jogar o cara pra cima.
Mas E eu ela, não me... quantos anos na época? A minha mulher tinha 20, eu tinha 24, ela 23, a gente tem um ano de diferença. A gente Caraca, era mano, bem novo, irmão. novinha, Novo, novinha. novo, novo. Pô, mas também tu deu-lhe no meio também, na tenra idade, né, Cara, velho? Puta lá é, merda. a gente casou, ela tinha 19. Cara, não. A cabeça dela é muito diferente. E a gente Aham, foi crescendo junto também. O sim, tempo foi fazendo bem pros dois. O aham. que a gente passou também foi fazendo bem pros dois. Mas a cabeça dela é muito. Hoje ainda é. Hoje ela ainda é quem me segura. E se ela vai ouvir isso aqui depois, eu quero que ela saiba que às vezes pessoalmente o cara não consegue falar, né? Aham, Mas ela é quem me segura. Quem me massa. freia às vezes. Então, esse período de quebra, assim, cara, foi. Aí, pô, fiquei lá 15, 20 dias numa bad do caramba, não saía de casa e tal. Meu Deus. O cara ri pra não chorar, É, não, irmão. lembrando, Aí eu né? pensei, pô, vou trabalhar de funcionário de novo. Trabalhar de funcionário de novo e tal. E aí, acho que eu sou muito apegado com Deus. Não tenho religião, nada, mas sou muito apegado com Deus. E aí eu acho que ele entrou mais forte na minha vida. Aí ele disse, não, tu vai por esse caminho aqui. Aí eu fui trabalhar de funcionário também no ramo do carro. E para uma pessoa que eu até hoje não entendo por que que eu fui trabalhar com ele, mas, quer dizer, hoje eu entendo, né? Foi onde eu conheci o meu antigo sócio no ramo do automóvel. E, e aí ele me ajudou a levantar. Ele me ajudou a levantar como financeiro e como pessoa. Uma pessoa de mais idade, assim, do que eu, né? Mais experiência. Eu era meio porra louca. Então, até ali, até eu quebrar, eu era muito de arriscar, arriscar. Eu não respeitava o tempo. Eu queria muito rápido. Porque eu via pessoas indo muito rápido. Até eu entender que o processo não era o mesmo, que a índole não era o mesmo, que eles foram mais rápido porque eles foram por caminhos que eu não tomaria e não tomo, Ah, entendi. aí eu digo, ah, eu vou parar e vou devagar. Cara, como é que você teve essa percepção, né? Ah, cara, eu acho. Esse meu antigo sócio, que é o Odelei, ele me ajudou muito a enxergar. Ele perdeu muito tempo na vida dele comigo. E isso eu acho que eu. Pá, cara. É realmente te rodear de pessoas boas. E o principal, além de tu te rodear de pessoas boas, é tu tirar as ruins de perto. Porque não adianta tu ter 10 pessoas boas e ter 3, 4 ruins. Não adianta, irmão. As 3, 4 ruins vão te levar pra baixo. Então, lógico, é uma mistura de fatores. Eu já queria mudar, eu queria mudar de vida. Já tinha passado por muita coisa. E aí, o Odilei, devagarzinho, ó, assim é legal, assim é bacana, já passei por isso. Pô, tive uma experiência assim. Ele tocou a empresa com muitos funcionários e tal. Ele disse, por que tu não faz isso? Dava aquele puxãozinho de orelha, assim. Ô, Ricardo, pô, cara, não é assim. Vamos por aqui. E eu sempre ouvindo. Tudo que ele me falava, eu ouvia. Por quê? Ele era um cara que tinha o que eu queria. Uma boa família, uma boa situação financeira, uma paciência legal. Eu era um cara muito estourado. Então, ele tinha o modo de vida que eu achava legal, que eu admirava. Eu disse, cara, então é esse cara que eu tenho que seguir. Se ele acertou, eu vou acertar no caminho dele. Ah, só que aí eu descobri que o caminho dele levou anos. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Quantos anos ele tinha? Ele começou novo também, cara. Começou, na época ele tinha 39, 40. E, pô, ele tava de moleque, pô, de moleque. Tô empreendendo desde quando? Desde que eu nasci. Já nasci, já, leite. Pegou frente, pegou frente, aí falava dos perrengues que ele passava. Meu Deus E eu do dizia, céu. cara, mas se fosse eu, pá. Irmão, só que não é assim que a vida toca. Então ele foi uma expertise, ele foi um mentor pra mim, cara, muito bom. Aham. Muito, assim, ó, ele me trouxe uma expertise de vida legal. Aí junta, o cara é mais acelerado, pega uma expertisezinha, começa a errar menos. Porque, cara, errar é pro resto da vida, irmão. Sim. Porra, Luciano da Van deve errar. Me, tá louco? Elon Musk erra pra caramba.
O segredo é acertar mais do que erra. Sim. Mas, basicamente, cara, eu aprendi isso aí, cara. Se cercar de pessoas boas e, e mudar a cabeça e respeitar os times. Pô, bacana. Ei, olha só. E o que que hoje te impulsiona, cara, a continuar empreendendo? Ô, Ricardo. Como eu te falei, se o cara não disser que não quer desistir, o cara tá mentindo. Acho que toda semana o cara quer desistir. Uhum. Mas, cara, quando tu vê que o teu negócio muda a vida de uma pessoa, quando tu vê que as pessoas te olham com respeito. Eu tenho uma coisa acho que é até meio idiota minha. Quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, São João tem uma. Eu acho que todas as cidades devem ter, mas São João é muito forte isso. Eles conjugam o teu nome com o teu negócio. Ah, o Moraes da Advocacia. Na época era, pô, o Alemão da Via Escarpa. O Charuto do Calçado. O. Porra, o Nó Cego da Dandoline. O Antes do Alto Vale. Tipo assim, ó, era a pessoa e o nome. O nome e o negócio. O nome, eu achava muito legal isso aí, cara. Eu disse, cara, quão bom o cara tem que ser pra agregar um nome no negócio. Então eu sempre tive muito isso, muito. Tipo assim, ó, porra, um dia eu sempre prezei um nome. Não é porque eu queria ser mais, não, mas eu queria ser lembrado. E aí tu começa a construir isso daí. E hoje eu acho legal, cara, que hoje eu tô devagarzinho, eu tô construindo. Falta muito ainda, o cara é muito Pô, novo ainda, 33 anos, caraca. mas é legal, cara. É legal assim, ó. Cara, aí, se me permite que a reflexão, eu tenho 40 anos, cara. E eu me acho moleque, velho. Eu digo, mas por essa luz que me ilumina, cara. Todo dia, cara, eu preciso ler mais um livro, eu preciso fazer mais uma mentoria, eu tenho que fazer mais um curso. Hoje eu fico com a minha filha na quarta-feira. E daí hoje tinha um jantar com um advogado de São Paulo, ali em Floripa. Eu pensei, cara, como eu já não vejo a minha filha há uma semana e meia, ele disse assim, cara, eu não vou lá no jantar, mas, velho, coçando, É, coçando, vai lá aprender, cara. eu acho que a gente vai morrer aprendendo. Aham. Eu acho que a parte mais legal pra mim hoje é eu ter pessoas que eu admiro hoje ainda, que me tratam de igual pra igual. Nossa, Aí eu alcancei uma das partes que eu sempre busquei. Então nessa parte eu tô realizado. Porque eu pego lá o cara de 50, 60 anos que tá onde eu quero chegar, o cara que eu sonhei talvez em ser, tinha admiração, hoje ele chega, aperta a minha mão e trata de igual pra igual. massa, né? Isso é muito bacana. Cara, 3 perguntas aqui pra gente encerrar aqui o podcast. Foi-se, mas 2, né? E vai longe essas 2 perguntas, mas é legal isso aqui pra quem tá nos ouvindo. Para que conheça um pouco mais do Ricardo. Qual, Ricardo, o teu diferencial no teu negócio, nos teus negócios? Cara, eu acho que o meu diferencial talvez seja entender um pouco as pessoas. Explica mais. Às vezes a pessoa chega até mim no meu negócio, independente de qual, e eu sempre tento buscar entender a necessidade dela. Eu sempre digo para quem trabalha comigo, de cara, a pessoa até pode sair sem comprar, mas ela não pode ser mal atendida. Se uma pessoa chega e precisa conversar, precisa trocar uma ideia, precisa. É chato às vezes, porra. A vida é corrida pra caramba. Às vezes é chato ter que parar pra te entender o problema de outro que nem é teu. Mas quando tu começa a resolver, a entender primeiro e resolver o problema dos outros, tu começa a ser importante na vida dos outros. E eu acho que o segredo maior é isso daí. E eu, todos os negócios, tanto na época do carro, como agora na Auto Center, como no posto, eu sempre busco saber a necessidade
e eu tento ajudar da melhor forma. E, às vezes, a melhor forma não é tu ter lucro. Às vezes a pessoa chega lá e a melhor forma para aquela pessoa, tu não vai conseguir vender nada para ela. Naquela ocasião. Esse é o segredo. Venda é para a vida inteira. Então, às vezes, tu entender, pô, pá, vou ter lucro aqui e tal, mas não é o momento dessa pessoa agora. Dá um conselho para ela. Encaminha ela. Ó, agora tu não faz isso aqui, mas vamos fazer assim. Cara, logo o resultado vem. Tem uma frase, aqueles que estão escutando o podcast, lanço um desafio para deixar nos comentários, compartilhar. Tem uma frase muito conhecida, né, no mundo do empreendedorismo que diz o seguinte: se eu fizesse o que as pessoas queriam, se eu fizesse o que as pessoas me perguntassem, eu iria investir muito, mas com todo o empenho, em boas carroças e bons cavalos. Mas eu não fiz e eu não busquei fazer o que elas queriam. Eu fiz o que eu entendi que elas precisavam. E é bem isso, irmão. Tem ideia de quem seja? Não. Tranquilo. Mas lança o desafio aí pro telespectador. Mas esse cara aqui é um dos pais de tudo que hoje movimenta o mundo. Ei, uma outra pergunta pra gente encerrar. Por que não ter medo da concorrência? Cara, eu acho que a partir do momento que tu dá o teu melhor, que tu faz algo diferente, eu até costumo dizer que, na verdade, não é nem algo extraordinário que tu precisa fazer. Tu precisa fazer o simples bem feito. É o simples bem feito, irmão. As pessoas hoje, com essa era digital, eu peguei a época que eu vendia carro, passava ficha no fax, irmão. À mão. O que era a diferença de antes de hoje? Hoje tu pega lá, bota um CPF e é um CPF. Tu vende para um CPF. Eu vendia para pessoas. Eu vendia um carro, às vezes, sentada na mesa do cara tomando um café. Entendendo do cara. Tipo, o cara, pô, eu quero uma picapezinha e tal. Depois, tá, mas tu não tem a tua netinha? Como é que tu vai andar na picapezinha? Por que tu não pega isso aqui que é melhor e tal? Então, eu vendia para pessoas. E isso, eu vou morrer com isso, irmão. Eu vendo para pessoas. Eu vivo para pessoas. Então, nas minhas empresas, tanto se amanhã eu abrir outra, se eu sempre vai, na minha vida, é sempre com pessoas. Nunca vai ser automático, nunca, porque a partir do momento que for automático eu não quero mais pra mim. Eu sempre quero ter esse contato, sempre. Então eu sou o cara que eu vou, pra quem conhece, principalmente a minha auto center ali, que eu tô mais envolvido ali, sabe que eu sou o cara que eu busco lá na porta. Eu converso, irmão, eu abraço, eu beijo, eu chamo de meu gatão, minha linda, vem cá e sempre. Essa é a diferença. Eu sou o dono que tá na frente do negócio sempre. Mas é que, pô, os caras vendem aí, porque vai ficar rico, daí tu vai sair, vai botar funcionário, tem que ficar de perna pra cima. Isso não rola, irmão. Isso não rola. Isso é história de quadrinho. É Luciano Davan. O cara tá na porta de uma das lojas dele abraçando o pessoal, pô. Sim. Tu acha que um cara desse precisa? Isso é quem ele é. E o diferencial do meu negócio é isso. Também sou. É o que eu sou. O meu negócio é o meu espelho. Eu tô sempre tentando melhorar como pessoa, meu negócio automaticamente vai sempre melhorando. E como introduzir essa cultura pro teu colaborador? Cara, eu acho que principal o exemplo. Principal. Eu tenho lá pessoas que trabalham comigo que eu tô sempre pegando no pé. Eu sempre falo, cara, eu sou o cara que eu cobro, irmão. Todo mundo que entra pra trabalhar comigo, eu cobro. Pessoas que já passaram pelos meus serviços também, minhas empresas, eu sempre falo, cara, se tu sair igual tu entrou, quem errou fui eu. Não acerto sempre, eu erro
pra caramba. Eu falo pra eles, cara, eu cobro vocês, eu pego no pé de vocês, não é porque eu sou melhor que vocês, e sim porque eu já errei muito, e erros que me doeram no bolso, e eu não tinha muitas pessoas que me auxiliavam, ó, vai por esse caminho, vai. Tanto que quando eu tive alguém que fez isso, eu consegui dar uma alvoada. Então, eu cobro e digo, cara, faz o teu melhor. Principal, tem gente que fala assim, ah, faz o teu melhor, vira as costas e vai embora. Não. Eu digo, cara, faz. Ó, tu errou aqui. Vem cá, vamos conversar. Tu errou aqui. Se tu fizesse assim. Ah, mas é que. Tá certo, irmão. Não tô te criticando. Eu tô falando, se tu fizer assim, vai passar menos trabalho, vai passar menos raiva, vais evoluir. Perder um pouquinho de tempo, irmão. Eu acho que hoje o maior problema das pessoas, não só hoje, eu acho que sempre foi. Ninguém mais quer perder tempo com ninguém. Principalmente se não dá lucro. Eu não quero chegar aqui e saber qual é a tua necessidade. Ou eu quero te vender ou eu quero ir embora. O meu funcionário, ou eu quero resultado, ou vou botar outro. E eu acho que, cara, a vida já tá cheia de pessoas mais ou menos. A gente tem que tentar ser mais foda do que os outros. Tem que tentar ser mais alguém, mais humano. Quando tu começa a conviver com esse pensamento, tu começa a ser melhor do que os outros e se destacar. Então, pra que eu vou ter medo, voltando à tua pergunta, do meu concorrente, que ele só quer vender? Se eu quero construir laços, relacionamento. Boa, ecoa pra eternidade. Pô, Então, assim, ó, se massa. amanhã, Muito bom. a experiência que eu tive do carro, todos os meus clientes do carro estão hoje comigo na Auto Center. E estão indo pro posto. Eu não tô lá pedindo, vamos pro posto, vai pro Auto Center. Não, irmão, os caras vêm. Porque eu construí laços. Isso é difícil. Principalmente nesse mundo digital de hoje. Cara, muito bom. Mas isso é o que nos diferencia, né? E esse é o desafio de quem trabalha com escala. Porque o posto, a gasolina é escala. A mecânica, talvez. A advocacia está caminhando para escala. Então, a maioria dos produtos estão meio que se tornando commodity. E daí é desafiador, né? Tu no mundo de commodity, ainda ser uma pessoa que não lida com CPF, é uma pessoa que lida com pessoas, né? Ricardo, muito massa. Se me permite, naquela câmera ali, deixar tuas redes sociais, aí um agradecimento pra galera e estouramos o tempo. É engraçado como passa rápido, né? Meu Deus do céu, cara. Pô, Cara, mas é isso aí. Que eu posso agregar na vida de vocês basicamente se cerque de pessoas boas. Eu acho que é o pilar de tudo. Pessoas que te puxam a orelha. Elimine as pessoas ruins. O Mário Cortella tem uma frase que é bem legal. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de ser melhor ainda. Então, evoluindo todo dia, respeite os times, é processo. Não pense que o Ricardo, ou o Moraes, ou o Luciano Davan, ou não pense que é da noite pro dia. Todo mundo tem uma história e respeite a história das pessoas. É demorado, é sofrido, aqui não tem essa coisa de arrasta pra cima e vem ganhar dinheiro, porque não é assim. É suor e trabalho, dedicação e fazer mais do que todo mundo, na condição que a gente tem. Basicamente é isso aí. Foi um prazer estar aqui contigo. Pra mim é uma coisa nova. Mas confesso que eu gostei, cara. é Bacana. massa, é Acho que o massa. cara foge um pouco da rotina. E conte comigo sempre. Quem precisar, estamos lá no Auto Center, estamos lá no posto. Segue a gente nas redes sociais. Ricardo Auto Center Oficial, Auto Posto MG. E quem quiser lá no particular é Ricardo Silva. Tamo lá, tamo na lida. Perfeito. Vem cá comigo, meu amigo, minha amiga. Podcast Animal. Pô, brabo, hein? Ah, biografias são únicas e elas te impulsionam para um outro nível, tá? Como a tua história, não há nenhuma outra em nenhum lugar deste planeta Terra. Tua história te inspira, inspira a tua família, inspira as pessoas? Peço a ti que tu te encoraje.
manda um oi lá no nosso direct e conte a tua história aqui no podcast De Frente com o Moraes. A gente vai ficar lisonjeado realmente em te ouvir, em realmente fazer com que a tua história ecoe para a eternidade, para que isso tudo que tu passou sirva de inspiração para que outra pessoa passe também e não desista. Meu amigo, minha amiga, aqui o meu agradecimento primeiro a Deus, meu agradecimento a todas as pessoas que estiveram aqui conosco hoje, que fizeram com que esse podcast ele aconteça, e meu agradecimento também a ti. Te espero no próximo podcast, na quarta-feira, aqui às 8 horas da manhã, para a gente bater um bate-papo a respeito de intraempreendedorismo. Ou seja, empreender dentro de uma empresa, sobre empreendedorismo, sobre pessoas. Um forte abraço e Deus abençoe.